Meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nessa tarde. Tem aqui na minha frente alimentos. Vocês, assim como eu, conhecem os sabores de vários alimentos, assim como tem alguns que nós não conhecemos, nós só ouvimos falar. Mas tem alimentos que nós temos a certeza sobre os seus sabores, sobre os seus valores nutritivos, ou muitas vezes alimentamos e vamos só pelo sabor, né? Mas quem é mais interessado geralmente quer saber o que eu ganho em eu comer, por exemplo, melão, o limão, é muito divulgado aí nos canais, banana, laranja, pão, né? Carboidratos, carne. Qual o valor dessas coisas para a nossa vida, né? E de que vale você e eu sabermos todos os valores que tem tais alimentos, mas não fizermos uso desses alimentos. Não fazemos uso de nenhum deles, de leite, de nenhuma dessas coisas. Mas antes, não gostamos de nada ou evitamos de comer ou de ingerir esses alimentos, mesmo sabendo que precisamos deles. O que acontece com a gente? A gente vai ficar doente por carência de vitaminas, emagrecermos por falta de carboidratos e etc., né? E uma série de outras doenças e até a morte, não é isso? Por isso nos alimentamos, e não basta apenas que nos alimentemos, mas que nos alimentemos bem e com qualidade, dentro das nossas condições, porque vivemos em um mundo, em um país, onde a riqueza é distribuída de forma totalmente desigual, né? Não é uma coisa justa. Então nós não podemos alimentar de tudo aquilo que precisamos, mas podemos pegar aquilo que é melhor dentro das nossas condições, né? Existe muita hipocrisia, por exemplo, nas televisões, que mostram, se as pessoas ingerirem grãos de manhã, iogurtes e não sei o que, e coisa e tal, vai prevenir câncer, vai prevenir isso e aquilo, mas aquilo não é para nós, aquilo não é para a maioria. No meu caso, por exemplo, que eu sou uma pessoa que eu não tenho condições de por exemplo, acompanhar o programa da Ana Maria Braga, né? Aqueles programas que mostram lá sobre alimentação saudável, eu esqueci o nome dos programas, e entre outras coisas. Alguns livros que mostram a melhor forma de se alimentar, quantas vezes por dia, quantas pessoas aí têm acesso a quase que nem mais que uma vez por dia, né? E quando tem é um alimento impróprio, né? Não é um alimento que a pessoa vai ali adquirir tudo o que precisa. Mas agora, o que tem isso a ver com a palavra do Senhor? Tudo na sua vida, tudo na minha vida tem a ver com a palavra do Senhor. Ainda que você fala, eu não creio em Deus. Eu creio no Big Bang, uma série de coincidências e daí veio o homem. Eu creio na teoria de Charles Darwin. Eu creio em Albert Einstein, Platão, né? Filósofo grego. Eu creio em história, eu creio em evolução das espécies, eu creio que morreu, acabou. Bom, ainda assim eu te digo, acreditando ou não, o Senhor é Deus na sua vida, e na hora do sufoco, pode ter certeza, vai clamar o nome do Senhor, porque não vai vir nada na sua mente que não seja Deus. A pessoa que não acredita, e de forma alguma na hora do desespero, na hora da morte, na hora do sofrimento, de forma alguma ele vai falar, tudo isso está tranquilo, tudo isso está normal, eu vou morrer e acabou tudo isso. Com tranquilidade, de forma alguma, o desespero bate. Prova disso, vejam vocês, tem a história de Rico e Lázaro. O rico vivia sua vida toda confortável, lá fala que ele alimentava e se vestia com as melhores roupas. E o alimento dele era farto, ele se regalava, ele comia assim de uma forma que nós nunca podemos imaginar. Você imagina que espécie de alimento que tinha na época, os melhores, ele tinha acesso a tudo isso todos os dias e o tempo todo. Porque aquelas coisas não saíam da frente dele, ele podia se alimentar a hora que ele quisesse, do que ele mais gostasse e quantas vezes quisesse, né? O rico, que se vestia com roupas finas e tinha irmãos. E o Lázaro? O Lázaro estava à porta dele, do lado de fora, mendigando, sujo. E ainda por cima, enfermo, porque fala que ele estava ferido e os animais iam lamber as feridas. Então Deus tirou o Lázaro.
E ele foi para o seio de Abraão. Foi para a salvação. Não porque ele era ferido, ou porque era mendigo, ou porque era doente. Isso não leva ninguém para o céu. Mas porque era uma pessoa, com certeza, uma pessoa que conhecia os valores de Deus. É uma pessoa que vivia segundo a vontade de Deus. Ele, naquela mendigância, naquele sofrimento todo, ele falava: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é o Deus da minha vida. O que eu passo aqui é difícil, mas eu tenho o consolo, que é o meu Pai que está no céu. E ele foi para o consolo de Deus, que é a salvação, onde fala que ele foi para o seio de Abraão, né? Então, morreu também o rico. E o que aconteceu com o rico? Ele foi para um lugar de sofrimento, segundo a palavra, né? E lá ele pediu: Abraão, peça a Lázaro, aquele que estava à porta dele, ele nunca fez nada por ele, sendo que estava ao alcance dele. Peça a ele para molhar a ponta do seu dedo na água e molhar a minha língua, porque o sofrimento aqui é intenso, a minha sede é monstruosa, meu sofrimento é muito grande. Mas Abraão diz: a distância que nos separa, ela é intransponível. Há um abismo entre nós e você. Então não podemos fazer isso. Mas agora vamos a um detalhe. Por que ele queria que molhasse pelo menos uma gota do dedo na água para molhar a língua? No meio de um calor intenso, se molhar o dedo na língua, ou se molhar numa gota de água e pingar na boca de uma pessoa, vai aliviar o sofrimento? De maneira alguma, né? Porque o desespero é que faz com que a pessoa faça isso. Imagina quão grande era o sofrimento do rico. De querer, não muito um copo de água, mas apenas uma gota. Tamanho é o sofrimento. Então ele falou: Senhor, ô Abraão, deixa que Lázaro ressuscite e vá falar com meus irmãos, que assim eles vão crer e não virão para aqui, para onde eu vim. Era tão terrível que ele talvez nem se importasse com os irmãos, mas era tão terrível onde ele estava que ele não queria nem que os irmãos fossem para lá. Se ele pudesse avisar até para os inimigos, ele avisaria, com certeza. Mas, voltando aos alimentos, não podemos fugir do assunto. O maior de todos os alimentos é o quê? Qual? Qual é o maior dos alimentos? Aquele que voltar a comer todas essas coisas nutritivas e que tiver acesso a coisas que eu nem conheço, igual eu falei, muitos irmãos aí eu tenho certeza que tem uma condição que Deus deu de poder alimentar de coisas que eu nem conheço. Glória a Deus por isso, né? A gente alimenta com aquilo que Deus dá, dentro das nossas condições. Meus irmãos, pensem bem. Todo esse alimento é perecível. Você alimenta hoje e amanhã você vai precisar de novo. Porque se você se alimentar super bem hoje e ficar 3 dias, 4 dias, 5 dias sem comer, ou mais, vai chegar um ponto que você vai morrer de inanição, você vai morrer de desnutrição, você vai morrer por falta de vitaminas e carência de tudo quanto é coisa, vão surgir doenças e você vai morrer. Porque o alimento de hoje é para hoje. Mas o alimento que Deus mandou para nós é o pão vivo que desceu do céu. E seu nome é Jesus Cristo. E aquele que comer desse pão, ele se fartará para sempre e irá para a vida eterna. Porque de maneira alguma alguém que se alimenta, que conhece esse alimento, conhece as propriedades nutritivas desse alimento que é Jesus Cristo, ele vai perecer. De forma alguma. Porque para isso a pessoa tem que ter fé. E a pessoa que tem fé em Jesus Cristo, ele está se alimentando da fé em Jesus Cristo. O Espírito Santo vem, faz aquela obra maravilhosa nele e dia a dia a santificação vai chegando na vida dessa pessoa. Vejam como Jesus também provém o pão da terra. Pão espiritual, pão físico, o pão familiar, para a boa convivência familiar. Você no seu trabalho, você não está tendo um alimento que é a convivência com seus irmãos lá do seu emprego. Deus pode te restituir isso aí. A paz no trabalho. Porque a paz é uma forma de alimento emocional. Quando você tem paz, você está alimentado emocionalmente. Se você não tiver paz em casa, você está faltando o pão da paz em casa, que é o pão familiar. Aí você pode ter a falta de pão, de frutas, de alimentos, né, orgânicos. Aí o que acontece? Você, com certeza, está desempregado,
Às vezes alguém te deu alguma coisa hoje, mas amanhã não te dá mais, né? Ou às vezes alguém te dá até um mês, mas depois começa a falar e você é humilhado. Então você está desalimentado emocionalmente. Você está abalado, mas Jesus Cristo restitui todas essas coisas. Então, meus amigos, como eu disse, o alimento verdadeiro é o que Deus nos deixou. É a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Ele mandou o seu Filho, como se a palavra já não fosse o suficiente. Ele mandou o seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça de fome de salvação, mas ele tenha a saciação, ele seja saciado com a vida eterna, aquela que nunca se acaba, pois tudo nessa terra passará. Todo dinheiro, todo ouro, toda prata, todo amor humano aqui na terra, não um amor humano a Deus, mas um amor de homem com homem, pelo irmão, pelo pai, do amor pela esposa, pelos filhos, da vovó pelos netos, tudo isto vai passar. Mas aquele que se alimenta de Deus e da palavra, esse não passará. E ainda que ele esteja morto, viverá. Tudo bem? E aquele que morrer não morrerá para sempre, mas ressurgirá para a vida eterna. Vamos ver aqui Jesus provendo o alimento material para os que tinham fome. Vamos lá. A primeira multiplicação dos pães. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo quanto tinham feito, como o que tinham ensinado. E ele lhes disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, e correram para lá a pé. E de todas as cidades ali chegaram primeiro do que eles, e aproximaram-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não tinham pastor, e começou-lhe a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto, e o dia está muito adiantado. Despede-os para que vão às cidades, às aldeias e circunvizinhanças, para que comprem pão para si, porque não temos o que dar a eles para comer. Eles, porém, respondendo, lhe disse: Jesus respondeu para eles: dai-lhes vós mesmo o que comer. E eles disseram: como iremos comprar 200 dinheiros de pão para dar-lhes de comer? E ele disse-lhes: quantos pães vocês têm? Vão e vejam. E sabendo eles, disseram: nós temos apenas 5 pães. E ordenou-lhes então: mande que assentem em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se, e repartindo com eles em 150, tomando eles os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães e deu aos seus discípulos para que pudessem distribuí-los. E repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos. E levantaram ainda 12 cestos do que sobravam de pão e de peixes. Os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Ou seja, Jesus Cristo, ele é a solução. Jesus Cristo é a alimentação que satisfaz. Por que eu falo tanto de Jesus Cristo? Porque eu quero levar aos irmãos a salvação. E se eu falar de salvação sem falar de Jesus Cristo, eu não estou falando de salvação, mas sim de condenação. Porque está escrito: a quantos não creram, fizeram as suas obras em trevas, para que não fossem reconhecidas, antes se mantiveram nas trevas,
Esses não conheceram a Deus. E quem era a luz que veio para iluminar a todo homem? Jesus Cristo. Nicodemos sabia tudo a respeito da lei. Ele poderia dizer, eu estou salvo. Eu sou, em outras palavras aqui brincando com os irmãos, eu sou o cara. Eu tenho todo o conhecimento da palavra, eu sigo a lei de Moisés. Eu sigo a lei de Abraão, eu sou filho de Abraão, descendente de Abraão. Mas Jesus falou, vos é necessário, Nicodemos, nascer de novo. Ou seja, o que você sabe não vai te salvar, mas a salvação está diante de você. A mesma coisa ele disse para Pedro, Pedro, sobre esta pedra, que é Jesus, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Ou seja, se você está no caminho, que é Cristo, o caminho, a verdade e a vida, prepare-se, porque lutas virão, mas você será salvo por perseverar na fé em Jesus Cristo. Não negue a sua fé, não desanime, não murmures. As provas não vieram para te destruir, mas para te fortalecer. Aí você fala assim, é fácil falar isso porque às vezes para você está tudo bem, mas para mim as coisas estão terríveis. Eu tenho chorado à noite, eu tenho apresentado o meu canal do YouTube, mas com o coração repleto de tristezas, com tanto problema familiar, pelo meu emprego, pelo meu salário não dá para pagar aquilo que eu preciso pagar, eu não consigo nem sequer comprar, manter a minha casa. Mas eu digo para vocês, o maior de todos os alimentos, a sua maior necessidade é Jesus Cristo. E se você fala, eu temo, eu amo a Jesus Cristo, que o faça em espírito e em verdade, e grandes coisas o Senhor fará por você, no dia e na hora certa, porque o tempo de Deus é outro. Deus não usa o seu calendário nem o seu relógio, mas Deus pode demorar, mas Ele nunca vai chegar atrasado. Esta é a palavra que eu tenho para trazer para vocês. Esta é a palavra que eu tenho para trazer para vocês, segundo a orientação do Senhor, porque eu não decorei nada disso que eu falei. A única coisa que eu pus foi minha fruteirinha aqui perto, para poder falar sobre os alimentos, que são bênçãos de Deus, e que nunca falte o pão na casa dos irmãos. E se vier a faltar, clame ao Senhor, porque o Senhor é provedor. Tudo bem? E a maior provisão, a maior dádiva de Deus é o seu Filho Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Aquele que se farta de Jesus Cristo nunca mais terá fome. Aquele que bebe dessa água que é Jesus Cristo fará jorrar para a vida eterna. E lá não haverá mais fome, não haverá mais medo, não haverá mais depressões. Você não vai mais chorar de noite, você não vai mais ficar com medo do desemprego, você não vai ficar com medo da violência, você não vai ficar com medo dos homicídios, você não vai ficar com medo das injustiças, dos abandonos e muito menos das humilhações que até parentes às vezes te fazem. Muitas pessoas nos humilham, mas maior do que aqueles que nos humilham é aquele que nos exalta. E seu nome é Deus Altíssimo, seu nome é Jesus Cristo, seu nome é Espírito Santo. Louvado seja o santo nome do Senhor, amém, e graças a Deus. Abençoado seja cada um dos irmãos nessa tarde. Amém. Louvado seja o Senhor. Eu separei da palavra e do vídeo que eu fiz um salve para os meus irmãos. Para os que comentaram ali nos últimos vídeos, eu selecionei alguns, não todos, tá? A gente vai ir de vez em quando falando de alguns. Adriana Adri, Jesus te abençoe, você e sua família, você é uma bênção. Bigodeiros e Companhia, grande amigo meu, nunca me deixa só, sempre está lá no meu canal, pode conferir lá. Gorete Rocha, pode se inscrever no canal de todos esses aqui que eu confio. Eu confio e afirmo que vocês não vão se decepcionar com essas pessoas, são amigos, não só inscritos. Inscrito ele é hoje, amanhã ele sai do seu canal. Agora amigos não, os amigos ficam. Fala Sandra, tá no meu canal desde quando eu comecei, até parece que tem 50 anos que eu comecei, né? Tem um ano. Mas para mim já é bastante tempo, hein? Laerte Bas Silva, meu novo amigo, meu grande amigo. Jesus abençoe, meu irmão em Cristo Jesus. Vera Osaki, Jesus te abençoe. Jesus te abençoe. Rilma BBB, grande amiga. Best Story, grande amigo.
Barátago, grande amigo. Júnior Pipeiro, meu grande amigo. Nepa Cooking. Essa aqui parece que ela é japonesa. Bernadette. Essa aí é indispensável, né, gente? Todo mundo conhece a Bernadette. Mexe com unhas, nossa querida amiga. Silvana, amo a vida na chácara. Deus é fiel, diante do trono. DJ Nilson, grande amigo. Joelma, minha grande amiga. Morena Caipira, minha linda amiga. Vanessa Rios, grande amiga. Raquel Kel, grande amiga também. Canal da Lu. James Souza, ou James Souza. Thelma Ikeshima, grande amiga minha lá do Japão. Tali Alves, minha linda, gosto de chamar ela de linda, porque eu acho ela linda. Nath Simões. E paramos por aqui. Jesus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau. Like no canal. Vamos junto. Comentou no meu canal. Se quiser deixar o like, bem, porque eu não consigo ir lá sem primeiro deixar o like e depois fazer meu comentário, porque isso é uma coisa normal, não tá me custar nada. Mas se não quiserem fazer no meu, aqueles que já fazem eu estou muito satisfeito, tá bom? Muito obrigado. Agora os comentários, façam também. Visitem meu canal. Comentou, pode ter certeza, eu não vou só lá e pôr um coraçãozinho, não. Eu vou pôr o coraçãozinho, meu joinha no comentário e vou imediatamente no canal da pessoa, porque isso é um prazer para mim, tá bom? Muito obrigado, viu? Um abração, a paz do Senhor Jesus Cristo.